Na semana passada, nós concluímos o relato do nascimento de João Batista e tudo que circundava esse processo, tanto do nascimento de João Batista, quanto da gravidez de Maria e as referências que aparecem na sequência desse processo. Hoje a gente olha com especificidade o nascimento de Jesus e os eventos que circundam o nascimento de Jesus. Há uma série de detalhes interessantes para analisar. Vamos começar a nossa análise pelo texto que nós paramos na semana passada, que é o texto de Lucas, o capítulo 2, os versos de 1 até 7, fazem aí a introdução do nascimento de Jesus. Vamos começar por esse trecho. O nascimento de Jesus Cristo. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos concluir esse relato dessa primeira parte do nascimento de Jesus olhando o outro relato paralelo a esse, que é o relato de Mateus, lá no capítulo 1 de Mateus, os versos 18 até 25. A gente tem o retrato desse mesmo episódio que Lucas apresentou, mas na visão de Mateus. Vamos dar uma olhadinha como é que Mateus descreve essa cena. Capítulo 1, versos 18 até 25. Se alguém quiser compartilhar a leitura. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria por sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ele dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe disse, e recebeu Maria por sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Quando a gente olha para esses dois relatos, o de Lucas e o de Mateus, o relato de Mateus é um relato aberto, ele não descreve o período do nascimento de Jesus. Mateus não está preocupado, pelo menos na primeira referência, com questões históricas ligadas ao nascimento de Jesus, ele está preocupado com questões proféticas. E ele faz questão de listar essas situações proféticas em pelo menos dois elementos aqui bastante precisos. Um deles a referência do nascimento virginal, do nascimento de Jesus sem ter um pai. E a segunda questão que é interessante de observar é que ele vem fazendo esse encaminhamento profético desde o início do capítulo 1, quando ele coloca Jesus na genealogia de Davi. Fato que Lucas também posiciona, fato que Lucas também menciona lá no seu relato, ao dizer que no recenseamento, como Jesus é descendente de pessoas
que tem relação com a cidade de Belém, no caso, a família de Davi, a casa de Davi. Então, eles se dirigem para Belém para o período do recenseamento. A junção desses dois textos nessa parte primária não nos traz uma precisão histórica do nascimento de Jesus. Mas Lucas faz algo interessante. Lucas começa a posicionar ao redor do nascimento de Jesus alguns eventos e algumas personalidades, alguns personagens da história que nos permitem começar um processo de localização. O primeiro desses personagens que Lucas traz é o imperador César Augusto. E especificamente no caso de César Augusto, a gente tem uma referência histórica do período do reinado de César Augusto. Obviamente, pegando o calendário que nós temos hoje como referência, César Augusto vai ter um reinado bastante longevo, um reinado bastante comprido. Afinal de contas, a gente vai vê-lo desde um processo lá atrás, um pouco depois de 60 a.C., 63 a.C., até 16 depois de Cristo. Portanto, um reinado muito longo, o período de Augusto. Uma coisa interessante nessa observação é que quando a gente localiza esse processo, esse período de reinado e todas as descrições históricas que estão retratadas especificamente no contexto dele, ele se tornou famoso por uma série de razões, e talvez a mais importante de todas elas é o progresso do Império Romano, na transição do Império, na parte velha do Império para a parte nova do Império. Quando a gente localiza César Augusto, então Jesus teria que ter nascido durante o período do reinado dele. O problema é que é um reinado muito longo para a gente localizar um momento em específico. E aí Lucas traz para a gente um evento. Ele posiciona o primeiro recenseamento assinalado por César Augusto no período de um outro governante, um tal de Quirino, governador na Síria. Então, dentro dessas duas estruturas, a gente passa a ter um ponto de referência para procurar na história. O período em que Augusto estava governando e Quirino estaria governando na Síria, Augusto como imperador, Quirino como um governante, e dentro desse processo, o recenseamento. Isso significa que se a gente encontrar Quirino na história, a gente pelo menos tem uma chance de encontrar um período aproximado deste relato. O grande drama é que Quirino não é um sujeito muito preciso nos relatos históricos. Há muita divergência sobre quem teria sido ele e em que período ele teria vivido. Então, embora ele nos dê uma pista, essa pista não é tão sólida para a gente localizar o processo. O censo passa a ser uma pista interessante, desde que a gente encontre referências extra-bíblicas para posicionar um censo no período de César Augusto que pudesse se encaixar com essa história. O que nos vai dar uma possibilidade mais segura sobre o nascimento de Jesus é quando a gente continua lendo o relato de Mateus, mas antes de fazer isso, vamos olhar a sequência da história do nascimento de Jesus na abordagem de Lucas, porque Lucas faz a sequência, no sentido histórico, bem precisa, tanto do nascimento quanto dos eventos que se seguiram ao nascimento. Mateus pula alguns eventos e vai para uma história conhecida e clássica, que é a história dos magos, mas ele não descreve o processo anterior. Então vamos ler Lucas primeiro, para a gente ficar na ordem cronológica. Lucas capítulo 2, os versos de 8 até 20, retratam o anúncio de que Jesus nasceu. E essa é uma figura interessante, é um retrato interessante, bastante conhecido da história religiosa, da cultura religiosa, que é a aparição dos anjos aos pastores anunciando o nascimento de Jesus. Então vamos lá, capítulo 2, versos de 8 até 20, e ver como é que Lucas retrata essa parte do nascimento de Jesus. Os pastores e os anjos. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram atemorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor.
Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhe fora dito a respeito daquele menino, e todos que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Aqui há algumas coisas muito interessantes nesse pedaço da história. A primeira parte interessante da história é que esses pastores estavam no campo, estavam nas montanhas, nas colinas próximas à cidade de Belém, pastoreando o rebanho nas vigílias da noite. Isso nos dá uma pista interessante sobre o período em que Jesus teria nascido e o período que não teria nascido. Uma coisa que a gente tem certeza, Jesus não teria nascido em dezembro, como reza a lenda dos períodos de Natal. Por uma razão básica, a gente está falando de hemisfério norte, e no período de dezembro estaria nevando ou muito frio. Os pastores não estariam pastoreando seus rebanhos nas colinas dessa maneira, como o texto descreve. O que significa que Jesus teria nascido em um período mais ameno do clima, alguma coisa aí pós-inverno, a partir do mês de março, começo de abril para frente, teria que ser o período do nascimento de Jesus, para essa referência que está aqui ser possível dentro da descrição dos pastores com os seus rebanhos. Então, guarda isso numa caixinha, interessante como uma referência de período provável do nascimento de Jesus. Depois tem outras referências que vão dar mais precisão a esse tipo de abordagem. Mas outra coisa interessante aqui é que o anjo aparece, anuncia que Jesus nasceu e anuncia onde Jesus nasceu. Ou seja, ele aparece para os pastores e avisa: na cidade de Davi nasceu o Salvador. E aí uma expressão que tem aqui: o Cristo, ou seja, o Messias acabou de nascer, o Senhor de vocês. E essa vai ser a forma como vocês vão encontrá-lo. Procurem uma criança que acabou de nascer e está envolta em panos, deitada numa manjedoura. Não tem como errar isso aqui, por várias razões. A primeira coisa que não dá para errar é o fato de que Belém não é uma cidade como às vezes a gente imagina. Belém, dos dias de Jesus, é uma cidadela, é uma cidade pequenininha, com pouquíssimos habitantes. E quando a gente fala pouquíssimos, estamos falando de algumas famílias, umas 2 centenas, um pouco mais de pessoas, disso que estamos falando. Na cidade de Belém é uma vila, realmente uma vila. Embora seja a cidade de Davi, no sentido da expressão do reinado, é a cidade de Davi no sentido de uma vila, porque o reino de Davi não se faz ali, o reino de Davi se faz na capital. Belém é uma cidadela, uma vila próxima à capital. Outra coisa interessante é que os anjos aparecem ali e contam para eles o que aconteceu. Um anjo aparece e na sequência vem um texto que descreve que uma multidão de anjos apareceu no céu. Essa não é uma cena qualquer, não é uma cena, no mínimo uma cena corriqueira. Uma multidão de anjos é uma multidão de anjos. Não foram 2 ou 3, 4 ou 5, ou seja, veio um coral com uma quantidade bastante significativa. E eu fico imaginando, em primeiro lugar, o pavor inicial, no sentido do susto daqueles pastores, e depois a alegria de eles terem visto a cena que viram. Porque imagina você escutar um coral cantando essa poesia: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Imagina um coral de anjos cantando isso. Não é uma cena para se esquecer.
Não é uma cena que esses pastores entraram na cidade de Belém, olha, aconteceu algo meio estranho lá em cima na montanha. Esses sujeitos entraram pela cidade literalmente com os olhos abertos ao nível máximo e contando para todo mundo o que está acontecendo e procurando esse bebê. O interessante é que isso não gera uma comoção. Eles procuram o bebê, encontram lá no estábulo, afinal de contas não tinha muitas estrebarias disponíveis ali na cidade de Belém, encontram Jesus lá e depois que saem da visita a Jesus, saem contando para todo mundo que está na cidade. E as pessoas admiradas com o que eles estão contando. O detalhe estão admiradas, mas você não vê uma comoção geral das pessoas para ir até a estrebaria. Imagina a loucura que é isso. O maior evento da história do povo de Israel estava acontecendo naquele momento. Pastores viram uma multidão de anjos presentes na cena. E aí o que acontece? Eles entram na cidade, encontram Jesus, contam para as pessoas, e você não vê a cidade abrindo todas as portas, as estalagens fazendo fila para ver quem pode receber Jesus, uma coleção de presentes para chegar para o Messias e levar José e Maria para dentro de casa, para dentro de um hotel decente, com a melhor das camas possível. Não, você não vê isso. Você vê os pastores contando para todo mundo, como o texto retrata, todo mundo admirado, mas Jesus continua na manjedoura, continua no estábulo. Dá para imaginar, nasceu o rei de Israel e ninguém vai lá para recepcionar o rei. É uma cena maluca, é uma cena sem sentido essa. Mas é o que a gente tem na descrição, o que mostra o quanto o povo de Israel se distanciou do protocolo, se distanciou da mensagem bíblica a ponto de eles terem o Messias à frente dele e não reconhecerem como tal. Nesse sentido, a expressão de João lá no capítulo 1, que a gente já leu, ela se torna bastante grave. Veio para os seus e os seus não o receberam. Ou seja, nasceu na sua cidade, na cidade de Davi, veio para os que eram seus, os seus parentes, e ninguém foi recebê-lo. Absolutamente ninguém, mesmo depois do aviso dos pastores. Na carona disso, a gente vai encontrar uma outra referência, um outro relato, que está lá em Lucas, que é a continuidade dessa história. Afinal de contas, José e Maria tinham viajado, e aí, se a gente lembrar do que já vimos, eles saíram de Nazaré e fizeram uma baita caminhada até Belém, com Maria grávida a ponto de dar à luz. Ou seja, quando eles saem de Nazaré, vou pegar referências nossas, a gente não tem isso descrito na Bíblia, mas pegar referências nossas, né? Imagina que ele sai de Nazaré, com Maria talvez aí pelos seus 7 ou 8 meses, e vai chegar em Belém, depois de uma caminhada aí de 140, 150 quilômetros, dependendo se fosse em linha reta. Não é uma caminhada trivial para alguém que está grávida nesta condição. Foi uma caminhada lenta, mesmo ela caminhando montada num jumentinho, ainda assim é uma caminhada que tem que ser feita bem lentamente, caso contrário ela teria tido o bebê durante a viagem, só pelo cansaço e pelo estresse da viagem. O fato é que eles demoraram um bocado de tempo para chegar lá, e quando chegaram, já chegaram na véspera de ela ter o bebê, tanto que eles encontram a estalagem, encontram o lugar para hospedar e ela já entra em trabalho de parto e tem o bebê. Dentro dessa condição, vamos ver o que Lucas descreve depois que o bebê nasceu e depois que eles passaram um tempo em Belém. Afinal de contas, eles não fizeram a viagem de volta para Nazaré. Ficaram um pouco por lá, um pouco de tempo por lá. O que sugere que também talvez eles tivessem ou parentes ou amigos naquela região para poder continuar mais um tempo por ali. Vamos lá, capítulo 2 de Lucas, versos 8 até 20. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e mestres da lei, perguntou-lhes:
onde deveria nascer perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu possa também adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhes deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Algumas coisas interessantes desse pedaço da história. Primeira coisa interessante é o fato de que esses sujeitos não são hebreus, são magos vindos do Oriente. Bom, Oriente, para quem vive na região da Judéia, para quem vive na região onde a história acontece, Belém da Judéia, Oriente é a região da Mesopotâmia. Portanto, presume-se esses magos, até pela descrição, magos do Oriente, que é uma descrição conhecida na Bíblia. Se a gente olhar o livro de Daniel, por exemplo, as pessoas que atuavam no reino caldeu, no reino babilônico, eram conhecidas como magos da Babilônia. Considerando o período do nascimento de Jesus, esses magos muito provavelmente vieram da Caldeia ou da Pérsia, daquela região da Mesopotâmia. O que significa dizer que eles fizeram uma viagem que não é uma viagem qualquer, é uma senhora viagem. E mais interessante ainda é o fato de que essa viagem é descrita como eles chegando a Jerusalém. E depois, quando eles retornam por outro caminho. Retornar por outro caminho significa que eles retornam pela parte baixa do deserto. E vieram pela parte alta, ou seja, passando por cima do processo do Mar da Galileia e talvez descendo pela borda, fazendo o caminho até Jerusalém do norte, ou seja, região lá próxima à Turquia, descendo, passando por Samaria e chegando em Jerusalém, que é o caminho mais longo, mas é o caminho mais tranquilo para uma viagem desse tamanho. Isso significa que essa viagem foi uma viagem bastante longa, principalmente pela descrição que a gente tem desses magos e de eles entrando com a caravana em Jerusalém e trazendo todos esses presentes e materiais que entregaram para Jesus e mais todas as coisas que trouxeram da viagem para fazer um percurso tão longo. Significa que esses magos provavelmente tenham caminhado aí alguma coisa em torno de 1 ano ou talvez mais do que 1 ano até o nascimento de Jesus. Portanto, é uma bela caminhada, é um belo percurso que eles fizeram, desde que saiu ou surgiu a estrela. Outra coisa interessante é que exatamente sobre essa questão, Herodes chama eles em segredo e pergunta: quando é que apareceu a estrela? Quanto tempo vocês estão viajando? Porque a presunção da história é: o menino nasceu quando apareceu a estrela. E, portanto, Herodes tem uma intenção nas suas perguntas. Ele quer saber se isso é um bebê ou é um garoto. Ele quer saber desde quando que eles estão viajando para tentar imaginar qual é a idade dessa criança, que no relato aqui é apresentada como o futuro rei dos judeus. Então, imagina você entrar numa cidade, a capital do reino, e você começa a fazer perguntas pelas ruas. Uma caravana de magos persas não passa invisível pelas ruas de Jerusalém. Afinal de contas, eles entram com seus camelos, com todas as suas vestimentas peculiares daquela região, atravessando a cidade. Óbvio, todo mundo começa a observar e a notícia corre. Tem gente estranha, tem um grupo de estrangeiros que adentrou Jerusalém
que não é um grupo comum de estrangeiros. E mais, eles estão perguntando por todas as ruas aonde nasceu o futuro rei dos judeus. Óbvio que alguém foi e fofocou isso para Herodes, e Herodes manda chamar esses senhores para lá. E aí, quando eles contam a história, Herodes pergunta para alguém que está no palácio. E é curioso isso, que ele pergunta para um escriba. Eram os professores de teologia da época, eram os professores da escola hebreia, eram os sujeitos que ensinavam os garotos a história bíblica e todas as regras do povo judeu e toda a estrutura religiosa do povo judeu. Ninguém conheceria melhor aquilo que diz respeito às profecias de Israel do que esses sujeitos. E ele vai lá, abre os livros, abre os rolos e encontra a resposta. A cidade onde deveria nascer esse garoto é a cidade de Belém. E aqui, de novo, a gente vê a insanidade dessa história. No dia que Jesus nasceu, descem os pastores das colinas de Belém, encontram Jesus, saem anunciando para todo mundo e ninguém faz festa. Ninguém vai atrás, ninguém vai ver. Agora, você tem magos vindos do Oriente, contando uma história tão absurda quanto a história dos pastores. Vieram seguindo uma estrela que aparece ali, e os magos do Oriente são muito conhecidos por sua dedicação à astronomia e à astrologia, o que significa dizer que essa história não passou por alto e o rei tomou atenção na história, a ponto de chamar os escribas para ver o que estava acontecendo. Porém, os escribas não prestaram atenção na história, porque ele acabou de ler que o bebê nasceu em Belém, o que deveria ter imediatamente acontecido. Esse escriba tinha que ter saído dali do palácio, corrido até o templo, avisado os sacerdotes e todo mundo que trabalha no templo, o Messias nasceu. E desce uma caravana de judeus para Belém para ver o Messias. Mas ninguém se mexe, exceto os magos. Com uma ordem do rei. A ordem do rei é: vão até lá, descubram onde está o menino e se ele de fato existe, e depois contem para mim, para que eu também vá até lá para adorá-lo. E de novo eu fico pensando, os escribas escutando isso e não tomando a menor atenção para esse evento. Fato é que os magos desceram e encontraram de fato o bebê. Encontraram Jesus, mas aparece aqui uma outra referência quando a gente cruza essa história, que é a referência de que o encontro com o bebê não se dá nas mesmas condições que os pastores. Se a gente olhar o verso 10, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, adoraram e, abrindo seus tesouros, deram a eles presentes: ouro, incenso e mirra. Diferente da história dos magos, que encontraram Jesus num estábulo, envolto em panos, numa manjedoura, os magos não encontram Jesus assim. Eles encontram Jesus no colo de Maria, mas encontram Jesus em casa. De novo aqui a gente estraga as velhas imagens de presépio, né? O presépio não tem os magos e os pastores. O presépio só tem os pastores. Se a gente quiser montar um segundo presépio com os magos, que a gente monte o presépio em casa e não no estábulo, porque essa é a forma como o retrato da cena apresenta o que aconteceu. Outra coisa interessante é, se eles demoraram todo esse tempo para chegar em Jerusalém, Jesus já não era um bebê, era um menino. Outra coisa também peculiar na história de Mateus é que Mateus identifica um rei, Herodes. E esse Herodes, em particular, até por conta da cena que se segue, ele é Herodes o Grande. Da sequência dos reis herodianos, esse Herodes que aparece aqui é Herodes o Grande, que reinou entre um período aí próximo ao ano 30 a.C., um pouquinho mais, até o ano 4 a.C., quando ele morre. Isso pelo calendário que a gente usa hoje. O que significa dizer que se esse é o período do reinado, ou seja, se essa é a sequência do período do reinado, nós temos um problema agora, que é juntar esse retrato com o retrato de Lucas. Lucas nos apresenta um retrato de Jesus nascendo no período de César Augusto, Quirino reinando na Síria, durante o primeiro censo de César Augusto. O problema é que César Augusto vai de 60 e pouco
antes de Cristo até 16 depois de Cristo. Mas Herodes não. Herodes morre 4 anos antes de Cristo. E a gente deve lembrar que Jesus só volta do Egito quando Herodes já morreu, que é o que aparece no verso 19 do capítulo 2 de Mateus. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra até Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Herodes estava morto. Isso significa dizer que localizar o nascimento de Jesus é posicionar Jesus tendo nascido antes de Cristo. O nascimento de Jesus se dá em um tempo maior do que 4 anos antes de Cristo. Jesus nasceu antes de Cristo. E isso é bom para a gente guardar na memória, porque o nosso calendário tem um erro. O ano zero do nosso calendário não é o ano exato do nascimento de Jesus, porque se esse fosse o dado, então todos os relatos históricos que a Bíblia traz de quem estava reinando em cada região não teriam sentido. O que significa que alguém cometeu um erro em relação ao posicionamento do ano zero. E esse erro é bastante fácil de entender. A razão para esse erro é que ocorreram 2 censos em sequência no período de César Augusto. E ao fazer a contagem do nosso calendário, a equipe de Gregório, ao montar o nosso calendário, acabou pegando o censo errado. Por um cochilo, pegaram o censo errado. Quando descobriram, já era bastante tarde em termos de calendário divulgado. O fato é que a gente vai encontrar nos nossos calendários uma referência de rodapé, uma nota, dizendo que, embora hoje a gente mantenha o ano zero para dividir antes e depois de Cristo, o nascimento de Jesus, de fato, acontece antes do ano 4, em algum período entre o ano 5 e o ano 8º antes de Cristo. Por quê? O censo do qual o texto de Lucas trata é um censo publicado por César Augusto 8 anos antes de Cristo. O que significa dizer que Jesus teria nascido em algum período entre esse ano 8 para frente. Se a gente considerar que os censos demoravam aí de 1 a 3 anos para atingirem todo o império, porque o Império Romano era um império bastante ampliado, e até você avisar todo mundo de que saiu um censo e as pessoas devem se deslocar para as suas cidades natal e registrarem-se, afirmando que estão vivas, né, dando prova de vida, até fazer todo esse deslocamento e todo esse anúncio, de 1 a 3 anos, é um período necessário para isso. E por isso Jesus teria nascido entre o ano 8 e o ano 5, que seria o tempo necessário para esse aviso. Ele não poderia ter nascido muito depois disso, porque se Herodes morreu e Jesus fugiu para o Egito com seus pais, significa que tem que ter tido um tempo de intervalo entre Jesus nascer, Jesus crescer um pouquinho para os magos chegarem, fugir para o Egito, Herodes ficar doente, alguns meses, morrer, e então o anúncio vir para que Jesus possa retornar para a sua região. Portanto, se a gente for localizar o nascimento de Jesus, alguma coisa aí entre o ano 5 ou até ano 6 seria um bom período para encaixar o nascimento de Jesus em relação à história. O que também é interessante observar por um outro relato de Lucas, que é quando Lucas retrata o início do ministério de Jesus. Ao falar do início do ministério de Jesus, Lucas aborda que Jesus tinha pouco mais do que 30 anos, ou algo em torno de 30 anos. Isso significa dizer que, se Jesus nascesse no ano 0, quando ele é batizado no ano 27, ele não teria pouco mais de 30 anos, ele teria 27 anos. Mas se ele nasceu de 4 para 5 ou 5 para 6 antes de Cristo, ele teria alguma coisa aí em torno de 31 ou 32 anos quando foi batizado, e alguma coisa em torno de 35 anos e meio quando foi morto. E não os 33 que classicamente as pessoas costumam dizer por aí, ou os 30, que classicamente dizem por aí 33 por causa de batizar com 30 e morrer com 33. Portanto, essas referências históricas são interessantes do nascimento de Jesus nesse relato introdutório. Outra coisa bonita desse relato
e com ela eu termino a nossa reflexão de hoje, é a gente lembrar que esse relato cumpre não só as profecias de Isaías, de Jeremias, mas cumpre talvez a profecia mais precisa de todas as que a gente tem no Antigo Testamento, que é a profecia da vinda do Messias, em Daniel capítulo 9. Quando a gente vê a dúvida de Daniel, quando ele recebe a notícia de que haveriam 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado, e ele fica doente por causa dessa notícia, porque faltava aí alguns anos para a libertação do cativeiro babilônico, e daqui a pouco ele recebe uma notícia de que o santuário só vai ser purificado daí 2.300 anos. E ele fica imaginando o que terá acontecido, Deus desistiu da gente, Deus abandonou seu povo, e aí vem um anjo para explicar a Daniel o que ele não havia compreendido. E embora não possa explicar para Daniel a profecia das 2.300 tardes e manhãs, porque ela estava velada e selada até o tempo do seu cumprimento, ele dá outra explicação para Daniel que deixa Daniel satisfeito. Ele conta que Deus vai cumprir sua promessa, vai libertar o povo do cativeiro babilônico, porém, quando sair um decreto para a restauração de Jerusalém, será disparado um calendário, um cronômetro de tempo, de 70 semanas. 69 semanas destas 70 relativas a Israel e sua história. Porém, quando chegasse a entrada da última semana, a semana de número 70, seria o período em que o Messias seria ungido, portanto, o batismo de Jesus. E na metade dessa semana, 3 anos e meio depois do batismo, ou seja, 3 dias e meio na semana, Jesus seria morto. E todo processo sacrificial e de oferta seria extinto. Portanto, se Israel tivesse acompanhado desde a saída do decreto da restauração de Jerusalém, lá em 457, dia após dia, a expectativa do Messias, eles não deveriam ter sido pegos de surpresa quando os magos chegaram em Jerusalém anunciando o rei, o futuro rei de Israel, nasceu. Porque considerando o tempo e a necessidade de ele ser adulto para governar, ele teria que estar nascendo mais ou menos por aquele período. Ou seja, faltavam aí para o cumprimento do batismo de Jesus alguma coisa em torno de 30 anos, para quem estava esperando já 460 anos esse cumprimento. Era de se imaginar que a história pudesse ser verdadeira, tanto a dos pastores quanto a dos magos. Mas o que a gente vê na história é que ninguém estava esperando por Jesus. O curioso é que um sujeito acreditou na história, e esse sujeito foi Herodes. E Herodes, quando percebe que os magos não retornam, porque foi passando o tempo e eles não voltaram para Jerusalém, ele dá uma ordem para os seus soldados e diz para eles: desçam até a cidade e os arredores da cidade e matem todas as crianças que tiverem 2 anos para baixo. E há uma razão para essa morte assim. Todos os que têm 2 anos para baixo vai pegar o período da transição dos magos e mais o pequeno atraso de eles não voltarem para contar a história. E com isso ele se garante. Ou seja, Herodes acreditou na história. Tanto acreditou porque as profecias apontavam para a história. Mas os judeus não acreditaram. A grande pergunta que fica dessa história é, ok, e nós? Quando a gente olha a história profética e olha para o fim da história profética, a pergunta que persistia para os dias antigos é a mesma que persiste para hoje, que é: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Na primeira vinda de Jesus, ninguém estava esperando. Na segunda, corre-se o risco de, mesmo a gente vivendo no tempo do fim, que era exatamente a referência para quem vivia quando Jesus nasceu, o tempo do fim da profecia de Daniel. A grande pergunta é para nós que vivemos o tempo do fim das mesmas profecias de Daniel 7 e 8 e 12. Quando vier o Filho do Homem, ele achará fé na terra, achará pessoas esperando. Ou, como o Apocalipse descreve, o mundo será pego de surpresa e nós também. Essa é a grande pergunta interessante de quando a gente posiciona os eventos históricos do nascimento de Jesus e vê todo o contexto profético por trás dessa cena e a ignorância completa do povo que deveria esperá-lo, estendendo um tapete vermelho para coroar o rei, o futuro rei de Israel, e em lugar disso, fazem exatamente o oposto. Desprezam, ignoram e por fim matam o rei. Herodes tentou e não conseguiu porque Deus protegeu Jesus.
mas os judeus conseguiram executar a missão que Herodes não conseguiu. E essa é uma coisa importante como advertência para o nosso tempo. Na próxima semana a gente continua ainda lendo algumas coisas a respeito desse período do nascimento de Jesus, mais particularmente a questão da apresentação dele no templo, o processo da circuncisão e alguns detalhes envolvidos com isso no Cântico de Ana, Simeão, e daí para frente a gente continua a história da infância de Jesus, o pouco que a Bíblia relata da infância de Jesus. Por hoje acho que está de bom tamanho para uma reflexão de uma noite.